sei que aqui é uma hora de grandes lideranças, né? Cada um aqui representa uma multidão. É como se esse auditório aqui tivesse milhares de pessoas, que são líderes, cada líder é líder de um contingente considerável. Pois bem, eu vim propor a vocês aqui a gente discutir os direitos das lideranças sindicais. Porque a estrutura sindical tem a força dos seus líderes. Se os seus líderes não forem protegidos, as instituições não vão poder cumprir o seu papel a contento, não é? Então, daí nós trazemos essa discussão. E como julgador, eu vejo com muita frustração. É isso, o sentimento que eu tenho é esse. Muita frustração. Os líderes sindicais sofreram as perseguições e não encontrar o abrigo da justiça. Não encontrar o abrigo da justiça, que hoje vem protegendo só aquele pequeno número de 7 mais 7. De um modelo que nem existe mais, né? De um modelo que nem existe mais. Aí, nós vamos fazer esse diálogo aqui. Eu passo nesse aparelho aqui, né? Qualquer coisa ele me ajuda. Ah, esse aqui, pronto, olha aí. Então, começar aí. Direito é luta. Dizia ele que o direito é como aquele deus grego que engolia os filhos. Ele vai nascendo, engolindo o passado. Consequentemente, não nasce sem luta. Direito nasce da luta. E às vezes até parece impossível. Mas a crença faz a verdade, não é? Direito é luta. A coxa é única. Quando se puxa para um lado, descobre do outro. E ninguém quer largar a ponta da coxa. Não é isso? Ninguém quer largar a ponta da coxa. Você gosta de dizer paz, a paz. Paz não existe, pessoal. Diz o Nietzsche que paz não existe. Ele diz, olhai a natureza, olhai o fundo do mar. Os bichos se engolindo, né? Olhai a natureza. Não há paz. O ser humano descobriu o direito como um instrumento de disciplinar essa luta pela vida. Então, o direito é esse instrumento. Nós estamos aqui, ó. Sim, nós estamos na luta, mas não pode bater aqui do meio para baixo, não pode. É só disciplinando essa luta, não é a exclusão da luta, né? É civilizando a luta. É isso que é o direito. Então, é colocar isso na cabeça. Não há direito sem luta. Pronto. Simplesmente não há. E outra que diz assim, a vida é movimento, né? Tem que movimentar para ali para frente. Olha aí, nós construindo o nosso direito, o nosso futuro, né? Estamos aí pensativos, talhando o nosso direito. Diz o Engels, diz que ele fez um estudo científico, traduzindo as doutrinas de Darwin, naturalidade da evolução humana. Ele fez um estudo científico, provando, por A mais B, que dos 10 distintivos, 10 marcas que distinguem o homem da macacada, na teoria da evolução, diz que o homem já foi macaco. Aliás, se o homem já tivesse sido macaco, não tinha mais macaco, né? Já estava tudo. Mas tem uns que ainda estão quase lá, pessoal. Tem uns que ainda estão assim no limite, né? O elo perdido ainda. Mas, pois bem, tem uns seres que quando eu encontro, eu digo, vou escrever para a revista científica, encontrei o elo perdido. Tá assim. Você não sabe se é gente, se ainda está primata. Pois bem, então, nessa teoria de Darwin, da evolução, o Engels fez o estudo da evolução psicológica humana
Ele disse que o que separou esse bicho macaco, que é hoje o ser humano, separou do que continua macaco, o que separou foi o trabalho. Então ele mostra 10 características, 10, que marcam a separação entre o homem e o macaco. Tudo pelo trabalho. Ele disse que o macaco, por mais desenvolvido que seja, ele não tem um instrumento de trabalho. Você não encontra um instrumento de trabalho que o macaco fez para fazer alguma coisa com aquele instrumento. E o ser humano, por mais tosco que seja, ele tem um instrumento de trabalho. Então começou por aí a evolução humana em relação ao macaco, né? E eu acho que também nós temos que nos impor, nós os trabalhadores, representantes dos trabalhadores, a gente tem que se impor pelo valor que temos, pessoal. O trabalhador tem muito valor. Olha, eu tenho um quadrozinho que eu escrevi nesse meu livro. Não é fazendo propaganda, não, mas esse livro aqui é o livro de direito de trabalho mais lido no Brasil hoje. Olha. É o mais fotocopiado, é o mais plagiado, é o mais adotado nos cursos preparatórios, tudo. Elementos de direito de trabalho. A editora LTR é novinho, é 16ª edição essa aqui. É recente. Quando eu era... Após eu trouxe uns exemplares para mostrar para vocês aqui, mas a doutora Viane esqueceu de trazer a caixa, ficou na casa dela. Aí esse aqui é só o dia da aula e se eu não tiver meu livro, não dou minha aula, não consigo. Aí, vejam só. Quando eu era menino, em 86, alguém já era nascido aqui? Eu sou juiz desde 82. Então, em 86, eu fui convidado para ministrar um curso preparatório para um grupinho fechado de 12, 15 pessoas, concurso para juiz do TRT do Ceará aqui. Do meu grupinho de 15, passaram e tomaram posse 8. E aí a apostila que eu fazia para a gente estudar juntos, foi que virou esse livro aqui. Por isso que o livro ficou bem sucedido, que é bem prático. Mas aqui eu digo olha, quem carrega o país nas costas são os trabalhadores. Você vem ali, baixando no aeroporto, vendo aquela imensidade de conjunto habitacional. E os prédios ricos aqui da beira-mar. Você olha para um lado, os pobres, para o outro, as pirâmides. Tudo construído com o FGTS. Tirar o FGTS das cidades, fica só barraco de palha, de taipa, de caixa de papelão. E o FGTS de quem é? Do trabalhador. Não tem uma arruela do governo ali, pessoal. O governo só vai tirar um pedaço ainda. Né? É do trabalhador. Sabe quanto é mais ou menos o fundo de garantia? Coisa de 350 bilhões de reais. O PIB do Piauí é 30 bilhões. O PIB. Porque agora ele dobrou de PIB nesses últimos anos. 30 bilhões. Tá. Eu digo, é a China do a China do Brasil. Está sendo descoberta agora, sabe? Descobriram que lá tem gás, tem soja, tem a maior reserva ferrífera fora Carajás é lá. Descobriram agora uma reserva de ouro, 400 toneladas de ouro. Descobriram a opala que só tem lá e na Austrália. Só falta investimento. Tá. A última fronteira do Brasil é o Piauí, ou seja, que falta explorar, né? Então, um estado riquíssimo, riquíssimo. Terra agrícola, a maior área de terra agrícola do Brasil disponível ainda é o Piauí. 3 baías de Guanabara de água subterrânea. Ou seja, tem tudo que se precisa para o futuro, né? Acho que daqui a um dia vai ser invadido pelas grandes nações. Porque onde tem o que presta, eles vão ir lá e toma nosso, né? Que um dia vão inventar uma coisa lá e provoca uma invasão. Eu estou dizendo, o fundo de garantia
carrega o país nas costas. Você sabe qual é o maior investidor da Bolsa de Valores? Fundo de pensão, né? É do trabalhador também, né? A pessoa diz, se a pensão já não vale nada, mas no fundo da pensão. Isso é aluno meu, mas professor, pensão é uma coisa tão vagabunda, isso fundo da pensão. Pois é, rapaz, esse fundo de pensão tem R$1 trilhão. É do trabalhador, ou seja, que mantém aí o movimento da Bolsa de Valores, investimento. Você sabe qual é o maior tributo federal? Imposto de renda. Arrecada em torno de R$200 bilhões, 220. Mais de 70 bilhões vai dar folha, ou seja, do salário. Maior tributo municipal, ISS, Imposto sobre Serviço, né? É imposto do trabalhador autônomo, para o trabalhador autônomo contribuindo para o município. É o maior tributo municipal. Você sabe qual é o maior orçamento da União? É o da Previdência Social. Não sei, 200 bilhões do orçamento da Previdência sai do contra-cheque. Sai do contra-cheque. Ah, você sabe qual é o maior sistema de qualificação de mão de obra do mundo? Sistema S. Também é do movimento sindical, no caso patronal, né? Que administra. Ou seja, é o trabalho se auto-sustentando e sustentando o país. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, que paga seguro-desemprego, subsidia ações sindicais, é nosso também. O dinheiro que vai para lá vai da contribuição sindical e das multas trabalhistas, além de outras fontes. Está R$200 bilhões. É nosso também. Ué, e por quê? Então tem que dar para o trabalhador pagar o preço que ele vale, né? O preço que ele vale. Eu falei essas coisas assim, eu falava por alto, mas depois eu fui ao site pesquisando o valor um por um. E cheguei a colocar os valores um por um desses itens que eu falei, né? E qual é o maior banco de desenvolvimento do país? BNDES. BNDES é uma autarquia, não tem nem ação na Bolsa. Ele administra rendas do PIS, PASEP. Fora aquelas partidas do Tesouro, né? PIS, PASEP, nosso também, né? Ou seja, viu aí? Então, quem carrega o país nas costas é o trabalhador. O capitalista, ele é uma pessoa que investe, que capta na Bolsa, investe, tal coisa. Mas ele não é o dono do capital. O dono do capital somos nós. Somos nós, os trabalhadores, né? Ele vai passar. Olha, garantia de direito sindical, né? Estabilidade, transferibilidade, afastamento, direitos de atividade. Aí, quem é o representante sindical? Membro da diretoria, membro do conselho fiscal, delegados, suplentes. Aí vocês vão dizer, não, mas o TST disse que não é. Eu estou falando, pessoal, o direito, é errado, outra coisa. Né? A Constituição diz que não é para ter uma criança fora da escola, não é para ter uma pessoa fora do sistema de saúde, é só o que tem, né? Fora. Entre o direito e a prática há uma distância. E aí é que está a nossa luta para fazer esse direito chegar à realidade. O direito está aí, o direito que está escrito é esse aí. Olha, já foi uma luta colocar isso aí, não foi? Agora outra luta é fazer isso aí valer. Pois é, o nosso trabalho vai ser esse, trabalhar para isso aí valer. Despedida do portador de estabilidade, justa causa e falta grave, inquérito, procedimentos. Isso aí, na verdade, é o resumo do que vai ser falado, né? A bibliografia, olha, eu me esqueci de botar eu mesmo, né? Eu de novo. Mas eu não tenho culpa se eu fiz o livro mais lido do Brasil. Eu não tenho culpa se o Gerson fez um livro de direito de greve, um direito antipático, que ele diz, olha. Não é eu não, é o Gerson ali embaixo, olha. O Mauro Schiavi, quando coloca a bibliografia, coloca o meu livro, o nome dele, o dele no meu nome, mistura tudo. Aí, eu escrevi também o livro Princípio de Direito de Trabalho, que no Brasil não tinha. A gente só tinha o do Prá Rodrigues, não era?
E aí eu fui escrever também o princípio de direito de trabalho. Eu não achei a outra edição, estou aqui a terceira edição, mas o que está valendo é a quarta edição dele. Foi o primeiro livro de direito de trabalho, de princípio de direito de trabalho escrito no Brasil, foi esse, e a partir desse, todos os livros de direito de trabalho no Brasil trazem o capítulo de princípios. Antes do meu não tinha esse capítulo. É tanto que eu fui fazer uma pesquisa, o maior trabalho do mundo, e o Susequinde incorporou a minha doutrina no livro dele em 96. Nisso o Susequinde veio com o meu livro para eu autografar para ele e tal, né? Depois ficou parada essa edição, eu fui cuidar de outros assuntos, eu virei constitucionalista e tal, e tive meio parado nessa área. Aí voltei aos princípios e está em quarta edição esse livro. Pois bem, aqui, os direitos dos líderes sindicais, né? Só quer passar de 2, né? Direito de atividade. Pois bem, olha, o que é o direito de atividade? O empregado eleito para o cargo de direção sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação, não poderá ser impedido de exercer suas funções. Esta cláusula decorre de uma das liberdades sindicais coletivas, consistente no direito de associação sindical, exercer sua autonomia e atuar para cumprir suas finalidades. Ou seja, dentro da autonomia sindical, tem da própria entidade e do dirigente da entidade, que ela não tem mãos, né? Age através das mãos, a PJ age através da mão da PF, né? Da pessoa física. A pessoa jurídica, por isso que a pessoa física é que tem que ser protegida. Aí o Cláudio Armando Couto de Menezes traz um texto interessante, que ele diz que a despedida do empregado por sua condição de sindicalizado, ou seja, com a causa da sindicalização, né, ou por sua atividade sindical e reivindicativa, importa igualmente em proceder ilegítimo, atentatório da liberdade sindical, que, por sua vez, encontra amplo repúdio na doutrina e na jurisprudência estrangeira, gerando a nulidade do ato com a imediata reintegração do obreiro. Quer dizer, a despedida pelo motivo sindical gera o direito de reintegração. Veja que aí ele está falando do líder sindical, pelo motivo sindical. No caso, que ele considera uma despedida discriminatória, né? E ele diz que até aplicava essa lei 9.029. Essa lei trata da gestante, né? Da discriminação pelo estado de gravidez. Ele diz que aplicava até essa lei aí, pelo fato de ser uma despedida discriminatória. E ele diz que essa conclusão está de acordo com a Convenção Internacional 87 e a 98 da OIT. A prática discriminatória, em razão das dificuldades que acarreta a sua demonstração, inverte a carga probatória, que passa a ser do empregador. Ou seja, não é o empregado que vai provar que foi demitido por discriminação, pelo fato de ser líder sindical. Aí já está implícito. O empregador é que tem que provar que não foi por isso. É um dado que se traz essa matéria. Aí está aqui as fontes. O empregado eleito para cargo de direção sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação, não poderá ser impedido, aí já foi falado. E tem a intransferibilidade. Não poderá ser transferido para lugar ou mistério que dificulte ou torne impossível seu exercício. Não é isso? O 543 da CLT veda a transferência do empregado dirigente ou representante sindical ou de associação profissional. Veja que o da CLT é mais amplo do que da própria Constituição. Ele estende a proteção ao dirigente da associação profissional contra a transferência, e se considera transferência aquela que implica mudança de domicílio. Transferir de uma unidade de um bairro para o outro não é transferência, é aquele negócio que chama jus variandi do empregador, né? Ajustar a sua administração às suas conveniências. Transferência é aquela que tira o trabalhador da base sindical dele. E se o empregador transferir, a CLT tem um remédio. O juiz concederá liminar para reintegrar.
Aí o artigo 659, inciso 9º, né? Compete ao titular da vara conceder liminar para sustar essas transferências. Exatamente para manter a proteção do sistema sindical. Então, se arrancar a cabeça do sindicato, ele vai descarrilar, né? Tirar a locomotiva, os vagões vão descarrilar. Então não pode aí ver a estabilidade. Estou falando assim, porque nós vamos ter o diálogo jurídico daqui a pouco. Aqui é só um relato, vamos ter um diálogo jurídico das dúvidas, né? Não pode ser dispensado desde o momento do registro de candidatura, né? E se eleito, até um ano após o término do mandato. Tá aí, estão aí as fontes. E o 659 da CLT traz o remédio. Se ele for despedido, sem as formalidades prévias, o juiz concederá liminar de reintegração. E eu trago uma explicação por que o juiz deve conceder essa liminar. É por causa do artigo 166 do Código Civil, que diz que o ato é nulo quando não observar as formalidades legais. Então, se o empregador despedir sem as formalidades legais, esse ato é inválido. Consequentemente, o juiz considerará liminar para reintegrar, tendo em vista que ele foi afastado por um ato juridicamente ilegal, ou juridicamente nulo, né? É o artigo 166 do Código Civil. A gente está aplicando o Código Civil. Trata dos atos jurídicos, né? Aí, olha. Inciso 4º. É nulo o ato que não revestir a formalidade prescrita em lei. Nulo é mais do que anulável. O nulo é que não tem validade desde o início, né? O anulável, ele é válido enquanto não for anulado. O nulo, não, desde o começo ele não existe. Ele não é válido. Olha, o dirigente sindical tem o direito de afastar-se para os congressos, né? Para os congressos, é o inciso 9º do artigo 473, que a gente chama os afastamentos legais. Ou seja, as faltas que não são consideradas faltas, né? Ao serviço. Está aí. Cuido pela Lei 11.304 de 2006. E eu digo que esse afastamento pode ser desdobrado dessa maneira: afastamento para encontro de entidades que compõem a rede de sua representação e afastamento para participar das assembleias do seu sindicato. Quando eu digo sindicato, da sua associação sindical, é um termo mais amplo, né? Sindicato, federação, confederação, central sindical, associação sindical. E a suspensão do contrato para exercer o mandato sindical. Quer dizer, o presidente eleito do sindicato tem o direito de se afastar da empresa, ter o contrato suspenso, né, para exercer o mandato sindical. Só não é direito líquido e certo a remuneração paga pela empresa. Aí depende de negociação. É direito líquido e certo de se afastar. Se a empresa não quiser remunerar, ele será remunerado pelo sindicato, né? Não é isso? O seletista. A questão do estatutário, eu fiz um acórdão do direito, o dever de ser recolhido também a contribuição sindical do estatutário. Fiz um acórdão dizendo que tudo é questão de história. Por que que isso causou surpresa nos tribunais, principalmente os tribunais que não são do trabalho? É porque eles não acompanham a história. A história é a seguinte: CLT foi feita em 43. O que diz lá no seu artigo 7º? Não se aplica ao trabalhador rural, ao doméstico e ao público. Não se aplica, né? E as constituições que vieram depois e deixaram mais ou menos como estava lá. Só em
88. Olhe só, em 88. De 1500, quando chegaram os europeus aqui, até 88, servidor público era proibido de sindicalizar-se. Você sabe o que é proibido? Julguei muito a questão da associação dos funcionários da Caixa Econômica. Que ele não podia se sindicalizar, porque era empresa pública, de associação. Ele não era dos sindicatos bancários. Então, até 88 era proibido. Só em 88 veio o direito de sindicalização do setor público. E ao criar o direito de sindicalização, ninguém criou um outro sistema sindical. O sistema sindical é o que existe. Ninguém criou um segundo sistema sindical, não foi? Só tem um sistema, é o da CLT. Aí veio a questão da negociação coletiva no poder público. Só veio ser promulgada a Convenção 151 em 2011, não foi? 2013. Foi ratificado em 2010 pelo Congresso e só em 2013 a Dilma promulgou, fez o decreto regulamentando essa convenção no Brasil. Negociação com o poder público. Ou seja, esse direito no direito brasileiro é bem novinho, está bem aí, né? Está bem aí. Nem nasceu e já quero sufocar. Bichinho rei. Pois bem, e vejam o que diz esse decreto que promulga essa convenção, 2013, diz assim. Porque lá na convenção diz, as entidades sindicais, parará. Aí, no decreto, vai traduzir para o Brasil, diz assim, considera-se entidades sindicais do setor público, aquelas organizadas na forma do artigo 8º da Constituição. Ou seja, é um só. O que o decreto diz? Sistema sindical do setor público é o mesmo do setor privado. Ele não criou um segundo sistema, não é? Então, nós não temos um segundo sistema sindical, é só um. É só o modelo da CLT. Para dizer que não se aplica a CLT setor público, tem que fazer uma lei criando outro. Aí, por que o espanto? É porque o setor público só pôde se sindicalizar de 88 para cá. O espanto foi só esse, né? Antes tinha associações, mas sindicato não tinha, setor público. Então, esse é que é o dilema. Pois bem. Então, direito sindical tem direito à suspensão do contrato para exercer o mandato. Mas, logicamente, o afastamento total para o exercício do mandato sindical se aplica somente àquele que exerce a presidência. Agora vem o problema, mas quem é o dirigente sindical? É bem aqui que o bicho pega, né? Senhor Meton, doutor Meton, eu queria fazer um questionamento com relação ao plano que você estava na primeira aí, com relação ao afastamento de quem é presidente, com relação a... Porque o serviço público, né, o setor público, ele tem como se afastar. Nós, autônomos, que a gente presta um serviço lá no município de Sobral, eu sou presidente do Sindicato dos Mototáxis de Sobral, não temos esse direito de se afastar diretamente pela lei do mototaxista. E muitas das vezes, para a gente se afastar e poder exercer o cargo de presidente, a gente tem que entrar com um atestado médico, ou entrar com uma assembleia pedindo os membros da diretoria que dê esse direito que lá permite, mas o município não reconhece esse direito. Porque o Serviço Público de Sobral, ele tem uma legalidade que você só pode ter direito de alugar o seu veículo em caso de acidente ou férias por 30 dias. E isso fecha, né? E validez, evidentemente. Isso fecha para qualquer membro do sindicato poder ter direito de alugar, que a remuneração que a gente tem dentro do sindicato é você ter como alugar o seu trabalho, que é o trabalho que a gente tem como autônomo. E a moto, e ela não permite isso, né? E a gente vive essa dificuldade há muito tempo que a gente briga lá para tentar incluir na lei alguns membros da diretoria, ele poder ter direito de locar a sua moto enquanto ele faz o serviço como presidente, porque é um serviço muito árduo, né? Porque você defende as causas e não é reconhecido muitas vezes pelo próprio associado. E a gente tem essa dificuldade lá em Sobral, uma classe de 753, de fazer esse serviço, além de não ser reconhecido por a maioria da classe, ainda não ter esse reconhecimento pelo município, de você poder ter o direito de dispor,
o seu ganho, que é o aluguel da moto, para você representar uma categoria. Esse lado aí também é uma novidade. Porque, como se diz, o tempo que a lei foi feita, né, não previu esse avanço das modalidades de trabalho. Então, são situações que têm que ser construídas na prática. Eu queria só saber se não cabe dentro desse Não, porque esse obriga aquele com que ele tem o vínculo institucional, né? No caso dos autônomos, ele não tem o vínculo. Ele tem uma autorização, uma permissão, coisa assim, não é? Ele não tem o vínculo de dependência. Aí tem que colocar no estatuto sindical para que o sindicato proporcione... Mas no estatuto tem, mas a lei municipal ela não aceita, né? A lei que regulamenta, entendeu? Uhum. É isso. É isso que eu estou dizendo, tem que ter a luta sindical para isso, né? Isso, a gente está na luta e grande, né? Incluir, reivindicar, reunião com os vereadores, enfim, vamos conseguir. Tudo é a luta, não vem nada de graça, pode crer. Professor Meton, só uma dúvida aqui. Ontem a gente falando sobre registro sindical, né? Eu citei o exemplo que é comum demorar 3, 4 anos para que saia o registro sindical da entidade. E aí, quando sai o registro sindical, quando é publicado com a data da assinatura do secretário lá das relações de trabalho. E não, mesmo na hora que eu referendo o sindicato, que o Ministério do Trabalho valida aquele sindicato, é como se estivesse validando da sua fundação. Mas a data que sai lá de validade é a data da assinatura do secretário de Relações de Trabalho. E aí acontece, é um caso concreto, exemplo, que o dirigente sindical levou falta e teve desconto no seu salário por estar a serviço do sindicato. E a alegação é que o sindicato ainda não tinha o devido registro sindical. Né? Então, queria saber qual a opinião do senhor sobre essa situação que eu levantei aqui ontem, que deve ser uma briga das centrais, ao ser reconhecido o sindicato, que ele seja reconhecido desde a sua fundação, porque acabamos de ler que a partir do momento em que o dirigente sindical já se lança como candidato, ele já está impedido de ser colocado para fora do trabalho, e até um ano depois. Então, se a eleição foi lá em 2013 e o registro sindical só saiu em 2016, como é que fica esse lapso temporal, já que o registro sindical sai com data atual e não com data retroativa da fundação? Nós enfrentamos esse problema lá. Enfrentamos esse problema. Não me lembro que a direção sindical, a direção dessa entidade candidata a sindicato, né? Estava requerendo. Mas o que nós decidimos foi mais ou menos assim: assegurar os direitos da entidade. O prazo da instituição normativa do Ministério do Trabalho é 180 dias para conceder o registro. Aí nós, concedendo o direito da entidade sindical, eles entram com mandato de segurança, a gente concede a segurança, segurando o direito a partir dos 180 dias que ele deu entrada do pedido de registro. Doutor. Né? Ou seja, a partir de 180 dias, que seria o prazo, né, para conceder o registro, a gente reconhece o direito dessa entidade a agir com todos os requisitos de sindicato. É isso que nós temos feito lá, decisão. Concedeu com 2 anos depois. Sim, mas não era para conceder em 180 dias? A gente concede os direitos a partir dos 180 dias. O TST, né? O TST absorveu a decisão do TRT lá de... Não, eu não vi reforma ainda nessa matéria. Não vi nenhuma reforma nessa matéria. Pode até que ser que já tenha havido, mas eu não vi ainda. Quando há, sempre tem repercussão ali, né? E a gente não viu ainda. Parece que está sendo chancelado isso aí. Até porque a gente faz com base na própria instrução do Ministério do Trabalho. Doutor, com licença, Marcos, Sindicato de Servidores de Massapê. Ainda com relação ao afastamento, por exemplo, para participar de congressos como este. Eu sou servidor do município e sou servidor do Estado.
faço parte da diretoria do Sindicato dos Servidores do município. Esse direito a afastamento eu poderia ter também para me afastar do meu serviço do Estado, ou não? É só referente à entidade, ao município, que é a entidade que eu faço parte? Não, se são empregos licitamente acumuláveis, tem gente afastar dos dois. A não ser que seu sindicato represente uma categoria, né? E o outro seja de outro sindicato. Aí não. Aí realmente você tem direito de se afastar pelaquela categoria a qual você pertence. Agora, se for uma categoria só, um estadual municipal, uma categoria só, aí tem dos dois. Mas não sendo, o seu direito se refere à categoria a que você pertence. É assim, tudo muito restrito, né? Tudo muito restrito. Eu sempre digo que o líder sindical é um ser diferente. Tem que ser um ser corajoso. Porque é uma atividade muito risco, né? Se der certo, ele progride. Se não der, paciência, né? Se quiser, é de muito risco mesmo. Não tem meio termo. Ou dá certo ou se... tinha um colega dizendo, ele levou a teoria do Silas. Como o Silas, rapaz, se lascou. Aí, se ele não conseguiu sucesso, ele vai para o Silas, né? Se lascou. Então, é um ser que realmente precisa ser muito compreendido, e é muito mal compreendido. É um ser, assim, de certa forma, odiado, né? Não é... ele não consegue a simpatia de quase ninguém, às vezes nem dos companheiros dele. Não é isso? E graças a Deus que existem esses seres corajosos, dispostos, abnegados para fazer isso. Eu não tenho coragem, sabe? Eu me confesso, eu me acho até corajoso, mas não cheguei a tanto. Eu me acho certamente corajoso, mas não cheguei a tanto. Agora, nossa discussão, eu disse ali no começo que o dirigente sindical, que tem direito à estabilidade e tudo, é o diretor, é o dirigente eleito para a diretoria do sindicato, é o membro do conselho fiscal e o delegado sindical. Agora eu vou dizer, quem é o representante sindical? Né? É tudo isso aí que eu falei, mas o que está valendo? Todos aqueles previstos no estatuto da entidade devem ser protegidos. Tem 15 diretores. Sim, a categoria escolheu montar um sistema de administração que tem 15 diretores. Tem 20. Um município com 3 mil eleitores tem 20 secretarias, 10 assessorias jurídicas, não é? Tem sei quantos assessores do prefeito, tem 9 vereadores. Ora! E um sindicato que com 10 mil membros da categoria não pode ter 30 diretores? Ora. Vocês já pensaram para esse detalhe? A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente. Vedado ao poder público a interferência, a intervenção na organização sindical. Ora, a CLT, meus amigos, na parte que trata de direção sindical, é uma interferência. Ele não está dizendo que é autônoma. Vedado, quando a gente está fazendo a construção civil, aí vai fazer o banheiro de cima, em cima do de baixo, tem que passar vedacide, né? Senão a água passa. Então, vedado é que não passa, é vedado. Aí, ó. Não está dizendo vedado ao poder público a interferência. Vedado é vedado, não pode passar. Que me perdoe, o Ministério Público do Trabalho, eu acho também que o Ministério Público do Trabalho está pecando bem aí. Olha. Ele não dá uma formalização sobre isso aí. Que eu aleguei isso aí, que é vedada a interferência do poder público na organização sindical. E aquele
aquele ato que está naquele artigo que diz salvo registro no competente, lá não está dizendo que tem que ser registrado no Ministério do Trabalho, não. Exato. Está dizendo que salvo registro no competente. E esse órgão competente, para entendimento de muitos juristas, ele pode ser o cartório jurídico, que é da nossa entidade. Porque não existe nenhuma entidade sindical registrada primeiro no Ministério do Trabalho, não. Primeiramente, ela nasce no cartório jurídico. Lá é que nasce a entidade, lá é que nasce o ser jurídico. Não, o que eu acho é que esse registro competente pode ser feito assim. As organizações sindicais de nível superior podem montar uma central de registro. Entendeu? No próprio sistema, ter uma central de registro. Entendeu? Uma autorregulamentação. Aí diz, quem é que é sindicato? O que essa entidade supra-sindical, mas do meio sindical, reconhecer que é sindicato. Nesse caso, até as centrais sindicais já fazem. Chega esse fileira, tem relação lá, já assim? Faz. Mas dizer que é obrigatório o registro sindical para poder ser sindicato, pelo amor de Deus, a lei não está falando isso não. Eu discordo isso em qualquer parte que eu for. Aí eu digo assim, olha o que diz o artigo 5º, inciso 18, né? A criação de associação, na forma da lei, as cooperativas, independe de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Qualquer associação de bairro, associação de pescadores, associação cultural, associação esportiva, qualquer uma, não precisa de autorização legal. Vedada interferência estatal. Aí vem a associação sindical. Ora, e a associação sindical, não a associação, não se enquadra naquele item, vedada a interferência estatal, mas o legislador, para consertar um vício de origem do tempo de Getúlio, que ele criou o sindicato como ente ligado ao Estado, aí para corrigir isso, ele disse, quer dizer, nós já temos a proteção do artigo 5º, que é vedada interferência na criação das associações, né? Aí ele ainda vem dizendo, em relação ao sindicato, é autônomo a criação e administração e vedada interferência do Estado. Quer dizer, ele volta a dizer, em relação ao sindicato, o que já tinha dito no artigo 5º. E ele disse aí, que é exatamente para dizer que o sistema mudou em relação anterior à Constituição de 88, agora mudou. Agora mudou, o Estado não pode mais interferir no sindicato, antes podia. Consequentemente, as autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal. Porque as autoridades são o Estado. Então, qualquer autoridade de qualquer nível, judicial, administrativo ou legislativo, está proibida de interferir na ação sindical. Com certeza. Quem é que diz isso? É a Constituição. Veja que é em cláusula pétrea, é uma cláusula que não pode ser modificada. Mas, olhe, ele está dizendo que o pessoal passa por cima da lei. Quando eu era menino, o pessoal dizia uma coisa que hoje não pode dizer mais, que é politicamente incorreto, mas se dizia assim, a lei, pessoal, é como a virgindade, nasceu para ser violada. Porque se não houvesse a violação da lei, não precisava mais da lei, né? Nós estamos aqui para defender o texto. Primeiro para incluir o texto. E depois para defender o texto, porque ninguém aceita. Eles colocaram isso, mas não valem. Sim, vamos fazer valer, vamos lutar por ele. Nós tivemos duas lutas, uma para colocar o texto. E agora para fazer esse texto valer. Né? É outra luta. Porque, olha, quando nós dizíamos, eu escrevi, as minhas primeiras decisões foram no tribunal, quando eu integrava o Tribunal do Trabalho do Maranhão, eu decidi que o sindicato tinha ampla substituição processual. Isso causou um rebu Brasil afora, esse cara totalmente louco.
O artigo 8º da Constituição não é auto-aplicável. Eu disse, eu acho que eu não aprendi, foi o alfabeto, porque está escrito lá tão claramente. Cabe ao sindicato, compete, é dever, é obrigação, né? É privilégio, é prerrogativo, cabe ao sindicato defender os interesses coletivos, individuais. E diz lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que os direitos elencados como direitos fundamentais são auto-aplicáveis. Auto-aplicáveis quer dizer, quando ele não disser segundo a lei, conforme a lei, é porque ele não precisa da lei nem o conforme. Ele já está conformado. Eu digo, eu acho que eu não aprendi, foi a ler. Aí o TST vai e faz a súmula 310, dizendo que realmente não é auto-aplicável. E eu continuei malhando a súmula 310. Aí em 2003 cancelaram a súmula. Pronto. Valeu. Mas foi uma luta, né? De poucos juristas tiveram a coragem de enfrentar essa luta. Eu enfrentava nos meus escritos, nos meus julgados. Valeu, até que valeu. Eu malhei, pessoal. Também a minha primeira decisão foi no Tribunal do Maranhão ainda. Que o poder público, a sociedade de economia mista, as estatais, não podem despedir empregados sem prévia motivação, sem um processo. Ora, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, para colocar uma cadeira que se quebrou, não presta mais, ele não pode jogar no caminhão do lixo assim, não. Ele tem que abrir um procedimentozinho dizendo para onde foi a cadeira. Não é isso? Agora, para mandar a mãe de família, o pai de família para a rua, é só carimbar o traseiro? Que história, rapaz! É uma inversão totalmente de valor do TST. Dizer, pode. Eu digo, rapaz, vocês estão loucos, vocês estão sabendo mais ler nem a Constituição. Aí vai. E quando eu passei para o Piauí incorporou essa decisão minha. E o TST caçava os recursos que chegavam lá. Mas não é que um deles chegou ao Supremo 3 anos atrás? E o Supremo deu repercussão geral e manteve a decisão do TST do Piauí para todo o Brasil. Aí, agora estão cortando aí Banco Brasil, mas através de PDV, PID, né? É um bocado de nome que dão a esse pedido voluntariamente forçado, né? Voluntariamente forçado de desemprego, de desligamento forçadamente voluntário. Pois bem, então é através desse processo, mas antes dessa decisão, era mesmo pezão no traseiro. Ele colocava o PDV, mas era assim, ó, você está na lista de demitidos, você prefere? O que você prefere aqui dos dois? Pedir demissão ou ser demitido? Era assim. Hoje não, agora está realmente, né, os Correios vão cortar mais um bocado, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas todo mundo está protegido por essa decisão. Os presentes, os passados e os futuros. Pois bem, as organizações de trabalhador e empregador terão o direito, olha, eu estou tirando isso aqui da Convenção 87, eu estou transcrevendo um item da Convenção 87. As organizações de trabalhadores e empregadores terão o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus representantes, de organizar a gestão e a atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação. Isso aí combina perfeitamente com o artigo 8º, né? Vedada interferência assim, do Estado. Aí vem, no outro item, as autoridades deverão abster-se de qualquer intervenção. Isso aí está na Convenção 87. Não é invenção aí. É porque, assim, eu gosto de quando matar a cobra, aí assim, né? Eu gosto quando matar a cobra, mostrar a bicha. Né? Matar a cobra e mostrar a bicha. Não é isso? Que é, eu estava dizendo que o Estado não pode interferir, e estou mostrando, tem o artigo 8º da Constituição, e aí o artigo 3º da Convenção Internacional, que o Brasil, apesar de não ter ratificado, incorporou a sua doutrina, né? Incorporou. Está lá. O diretor de um hospital pode proibir os dirigentes sindicais de entrar no hospital para falar com os servidores? Não, pode proibir não.
Ele pode proibir assim, naquele horário de atendimento tal, que não pode, né, interferir no procedimento tal. Mas não pode, em geral não pode não, viu? Mas ele sempre diz que está nesse horário, que não pode, o pessoal está trabalhando e não pode. Mas é aquela história, né? A resistência ao direito. É a resistência ao direito. Que ninguém vai abrir porta para ninguém, não. Pode acreditar. Por exemplo, ó, o nosso sindicato, nós lançamos no governo Lusiane um dossiê, a realidade da saúde que o governo Lusiane PT não mostra. E agora, no governo Roberto Cláudio, nós fizemos o segundo, a realidade da saúde que o governo Roberto Cláudio PDT não mostra, mostrando todas as falhas na área da saúde da Prefeitura de Fortaleza. Frotinha, Frotão, Gonzaguinha, CAP, Zoonose, SAMU, toda a área de saúde. E o diretor do CAC, que é o Centro de Assistência à Criança, na Parangaba, ele era sócio do nosso sindicato. Ele disse, não, você vai fazer o dossiê, o segundo, mas não pode botar o meu hospital, pode botar todos os hospitais, menos o meu. Eu disse, nós não podemos fazer isso. Existe um problema também no seu hospital. Ele ficou com raiva, foi lá, se desfiliou e está criando a maior dificuldade para a gente entrar no hospital. Eu tenho uma unidade aqui, dizia o Código Civil antigo, que para todo direito tem uma ação que o assegura. Revogaram isso aí, porque disseram que a ação não precisa de direito. A ação pode ser safadamente proposta, sem direito nenhum. É um direito abstrato, sem ter direito. Pois bem, mas aí tem uma coisa chamada liberdade sindical. É a liberdade do sindicato agir e a liberdade dos seus líderes agirem, né? Cumprindo a sua missão institucional, que é a ação sindical. E toda ação, todo ato contra esse direito legítimo se chama conduta antissindical. Uma novidade que eu trago para os líderes sindicais é que eu noto que as lideranças, os sindicatos têm usado pouco desses instrumentos, os instrumentos de defesa da liberdade sindical. Olha aqui. Isso aqui, pessoal, não tem no livro por aí não, isso aqui é pesquisa particular pessoal. Mecanismos de proteção da liberdade e contra as práticas antissindicais. Eu elenquei aqui 4 mecanismos. 4 mecanismos. Porque o ato antissindical ele pode vir do Estado, através de um dos seus 3 poderes, né? Estado, poder público, pode vir da empresa, a empresa através de todos os seus membros da empresa, e do próprio sindicato, quando o sindicato persegue associados, né? Dificulta a vida dos associados. Então, olha aqui, para assegurar a atividade sindical contra os atos antissindicais, elenquei aqui. Elenquei aqui o seguinte. Eu elenquei 4 ações judiciais. Primeiro, a ação coletiva em que a entidade vai buscar em juízo a cessação da conduta antissindical. Pedir em juízo que aquela autoridade ou aquele representante da empresa pare com a ação antissindical. Libere a passagem, né? Líder sindical. Essa é a primeira ação. A segunda é a restituição do status quo ante, porque ao adotar a conduta antissindical, ele fez um estrago. Demitiu alguém, afastou alguém, transferiu, removeu alguma coisa. Então, restituir o status quo ante. Pedir em juízo essa restituição, reparação da situação anterior. A terceira são as ações penais cabíveis. Ações penais. Me dizia um advogado de cobrança que às vezes a empresa está dificultando o pagamento de um título. Ele, em vez de executar o título, ele propõe logo uma ação de falência. E aí o empresário corre rapidinho, é só isso, coisa, né? Então a mesma coisa. Se você lascar uma ação penal,
Isso, e a lei vai, rapaz, a lei está em estado de potência, até que alguém invoque, até que ela venha valer, vem a luta, está em estado de potência, qualquer dia vai valer. Eu conheci um tempo que ninguém prendia governador, senador, desembargador, esses dores todos. E agora já se faz tudo isso, né? A lei está em estado de potência. Olha o que diz aqui o artigo 202. O 200, o 197. Crime contra a organização do trabalho. Você pode mover uma ação penal alegando crime contra a organização do trabalho. É na Justiça Federal esse processamento dessas ações, viu? O 199. Crime que atenta contra a liberdade de associação. O 203. Frustrar direito assegurado por lei trabalhista. Quer dizer, é crime frustrar um direito assegurado pela lei trabalhista. Qualquer espécie. O estatutário tem um agravante que a Convenção 151, ao ser promulgada, foi também incorporada a Recomendação 159, que trata da proteção da liderança sindical. A recomendação, no mesmo ato que a Dilma promulga a Convenção, ela também incorpora a recomendação, não me lembro se é 159 ou 149, junto no mesmo decreto, que trata da proteção da liderança sindical. É mais dura ainda. Uma ação penal dessa aqui pode levar o agente público a perder o emprego, pessoal. Entendeu? A ser destituído do emprego, da função de secretaria, de uma assessoria. Microfone aí, ó. Sindical. Ou o agente sindical como uma pessoa física prejudicada. Eu sempre acho que devia através dos próprios sindicatos. Sindicato através de sua assessoria jurídica, né? Microfone aí, ó, para a gente ouvir. E ninguém ouviu a pergunta dele. E também eu gosto muito de pessoalizar as coisas quando se trata de defesa. Eu não vou processar o Estado do Ceará, ou do Piauí, ou de São Paulo. Eu processo a autoridade pública que está à frente. Ele vai se livrar do processo. Mas, meu filho, um processo penal no lombo, ele pesa. Por mais insignificante que seja, ele pesa. E ali vai dar o exemplo. Como diz minha mãe, vai exemplar os outros, né? Toda vez que esse rapaz, o fulano aí é duro, ele ataca logo uma ação penal, né? Essa dica eu tenho certeza que ninguém tinha. Um estudo particular que eu fiz, era uma grade de uma especialização que eu montei de direitos trabalhistas sob o aspecto penal, né? E aí depois incorporei assim, um dadinho aqui e passo para vocês. Está nesse meu livro aqui, esse material. Pois bem, olha só. Aqui, outro exemplo. Lá no JF, a gente aproveitava no refeitório o horário do almoço e da janta dos servidores. E o sindicato ia para lá, tirava as dúvidas do servidor, levava as novidades. E um belo dia o superintendente disse que não permitia mais. Cediu o auditório para fazer lá, mas não o refeitório, porque algumas pessoas foram lá reclamar que estavam incomodando, e que não é verdade. Mas aí libera o auditório, mas não libera as pessoas saírem do setor porque estão trabalhando. Pronto. E aí? Nós agora estamos com dificuldade de falar com os servidores. Deserto, né? Então o melhor local qual é? É no refeitório. Por quê? Porque todo mundo vai para lá almoçar, todo mundo vai para lá jantar. Então é a oportunidade de a gente falar com todo mundo, sem tirar ninguém, almoço, né? Sem tirar ninguém do setor de trabalho. É o melhor lugar. Né? Aí eles, não, faça no auditório, mas não libera o pessoal sair do setor, porque estão trabalhando. É. E o que a gente faz? É isso que eu digo. A atividade do líder sindical realmente é isso. Ele não é compreendido nem pelo chefe, nem pelo próprio membro da categoria, né? Ele tem que ser audacioso mesmo e saber, com a educação necessária, saber entrar.
Não, chefe, o horário que eu tenho é esse e pronto. O povo está reunido aqui, não vai atrapalhar ninguém, levar para o auditório. O senhor permite que eu convide tudo para o auditório depois do almoço? Então, não, então vai ser aqui mesmo, pronto. E ele está falando lá e você está pregando, e olha, companheiro e tal. Tem que ser assim. Professor, gostaria só de colaborar aí com o colega. Está colocando aí 2 casos, né, na base de vocês aí. Nós tivemos, eu sou representante do Sindicato da Polícia Civil, e nós tivemos um ano meados, final de 2013, 14, uma instrução normativa, uma portaria normativa, onde o delegado da Polícia Civil e o secretário de Segurança Pública também proibiu o acesso, né, dos representantes sindicais à delegacia. Quer dizer, uma questão completamente absurda. E nós pleiteamos juízo e, inclusive, foi derrubada essa norma, aplicando-se uma multa de R$50 mil. Um delegado menos advertido, um dia desse foi inventado e nos proibir, nós estamos cobrando R$50 mil. Aí, como diz, aí só serve de aprendizado, né? E ele, para ser feliz, você pode tacar uma ação penal nele, por conduta antissindical. E no pior, assim, enrijecimento do movimento, o Estado, coisa maior entre, vocês têm a denúncia internacional ainda, por conduta antissindical. Eu gosto de dizer, a liberdade sindical, por que ela é importante? Porque a liberdade sindical é o pressuposto da democracia. Eu até desafio os constitucionalistas, os professores de constitucional, parece que estão trabalhando das nuvens para cima, não trabalham na terra. Porque eles falam de democracia, mas não falam uma palavra de trabalho. Ora, a luta se dá do trabalho, e da procura do trabalho, é por causa do trabalho, é no trabalho, enfim. É na falta de trabalho, né? É no trabalho. E eles falam que estivessem falando das nuvens para cima. A terra não existe. Eu digo, rapaz, vocês têm que tratar de democracia falando de relações de trabalho. É ali onde se dá o embate. Você sabe qual é a primeira preocupação dos ditadores? É perseguir o sindicato. Porque ditadura não combina com liberdade de imprensa e liberdade sindical. A primeira coisa que ele faz é fechar sindicato, fechar jornal. Né? E não há, olha só, não há liberdade sindical nas ditaduras e nem há democracia sem liberdade sindical. Então, o pressuposto é a liberdade sindical. E por que a liberdade sindical é importante para a democracia? Diz Paulo Bonavides que a democracia é um direito tão fundamental, tão avançado, que ele é de 4ª, 5ª geração. Por que a democracia é importante? Porque é na democracia que as criaturas têm a liberdade de exercer a sua plena personalidade. Cada um expõe o seu máximo. Eu sei pintar a mulher pelada. Eu tenho o direito de expressar tudo que eu penso, tudo que eu sinto. E com isso todo mundo tem acesso ao máximo de todo mundo. E aí há um crescimento humano. Ao contrário das ditaduras, que não é daqui para baixo. Não, ninguém cresce. Aqui, é tudo encabrestado, ajumentado, né? Então, por isso que a democracia é um pressuposto essencial para o crescimento humano. E o pressuposto da democracia é a liberdade sindical. Por isso que as condutas antissindicais têm que ser duramente reprimidas. Professor, é a explicação que eu dou para essa repressão. Uma dúvida aqui. O nosso sindicato, ele é de base estadual. E aí eu lhe pergunto, com relação à realização de assembleias, muitas vezes com relação ao deslocamento do servidor, a realização de assembleia no período da semana, porque a gente geralmente realiza nos sábados, mas tem colegas da base que reclamam devido ao deslocamento, se eles nos questionam se essas assembleias não poderiam ser na segunda ou na sexta. E aí os colegas que no horário de expediente, que porventura viessem a participar de uma assembleia dessa de categoria, eles teriam uma falta justificada? Ou... Ir lá de Chaval, né? De Chaval para cá, né? E voltar no mesmo dia é bem difícil. Cariri, Crato. Tem avião, não tem, né? Pois é. Eu acho que essa solução aí tinha que ser regionalizada. Digamos, o sindicato montar um sistema de fazer assembleias regionalizadas. Temos uma no Cariri, uma no Norte, sabe? Umas 3, para poder legitimar o movimento. Ele fazer só na capital, acho que não vai ter condições mesmo, não. Acho que talvez a solução fosse essa.
regionalizar as reuniões e tirar a conclusão das reuniões regionalizadas. Só para complementar, o senhor falou que no caso dos dirigentes, né, eles não podem ser impedidos de participar. Então, nós temos 8 delegados, um em cada região, por exemplo. Então, a diretoria convoca uma reunião de direção, de dirigentes. Esta falta pode ser justificada, nesse caso, dos delegados, do Conselho Fiscal, dos outros dirigentes? E só complementando, nós já fizemos uma reunião regionalizada e a colega que participou, os colegas que participaram, uma colega levou falta e foi prejudicada na ascensão dela. E a gente não conseguiu reverter. Estava participando de uma reunião do sindicato. Já desistiram da ação? Tem que manter a pendência, sabe? Eu sempre digo, mantenha a pendência é o recurso do recurso, mantenha a pendência até que venha uma negociação e se resolve, né? Não deixe a ação morrer. Doutor, 10 minutos. 10 minutos, né? Muito bem, eles têm 10 minutos para vocês interferirem mais. Aí, meia hora, estão solicitando mais meia hora aí para o senhor. Mas o que eu estava dizendo é que quem representa nem sempre representa e dirige, né? Então eu acho, quando a Constituição diz que são estáveis aqueles que dirigem e representam, eu acho que são as duas coisas. Aí tem que interpretar que é quem dirige e quem representa, não é quem exerce as duas coisas. É um ou outro. Então, eu proponho que o que está escrito na Constituição é isso aí. O representante que trata o artigo 11 da Constituição é diferente, né? Aquele representante dos trabalhadores na empresa. Eu entendo que ele não pode fazer negociação coletiva. Me parece que esse projeto do governo vem trazendo que pode haver negociação coletiva com o representante na empresa. Isso não pode, porque a Constituição diz que só é negociação coletiva com o sindicato. Ainda diz lá que a presença do sindicato é obrigatória. Esse representante da empresa ele tem outro papel, é outra função, né? Ele pode até, junto com os trabalhadores, fazer a mediação junto com o sindicato. E a Convenção Internacional, que trata desse assunto, diz que deve haver uma interação, né? Uma interação entre esse representante dos trabalhadores e o sindicato, para uma ação conjunta. Mas ele não pode jamais negociar pelos trabalhadores. Quem está legitimado a negociar é o sindicato. Quando a gente aprende, está estudando direito, que fala negociação coletiva, o pressuposto é esse, é o sindicato. Né? Fora disso, ele pode ser uma negociação grupal, sei lá como é que se chama, mas coletiva não é. Né? Então, é bem aí que o bicho pega. Eu digo assim, mas é lastimável que desses 30 anos da eleição do Tancredo, ainda não descobriram que mudou. Ainda estão aplicando a jurisprudência construída durante a ditadura de 64. Ainda estão aplicando a jurisprudência construída nesse tempo, que é o caso da súmula da súmula 369, olha. 5 incisos dessa súmula. 5 incisos, eu fui fazer a pesquisa de cada um, são todos anteriores a 88. Mesmo que tenha sido posterior o inciso, mas é com base na jurisprudência anterior. Porque o tribunal não faz uma súmula no dia. Ele estuda uma matéria toda para dizer, olha, a gente vem julgando há 10 anos desse jeito, então vamos sumular. Então, eu fiz o estudo de cada inciso desse. Só houve uma mudança no inciso 1, para dizer que a comunicação da eleição ou da candidatura é obrigatória, né? Porém, essa comunicação pode ser feita a qualquer tempo. Aí, pessoal, estão fazendo uma cirurgia cardíaca. Eu estou dizendo que o TST fez como se fosse uma operação cirúrgica para negar direito. Isso aqui pode ser tirado. Sabe? Isso aqui também pode ser tirado. Foi cirúrgico, assim, sabe? Uma interpretação cirurgicamente errada.
cirurgicamente errada para piorar a vida do trabalhador. Os verbetes, olha o que diz cada um. Então esse aí melhorou porque foi uma redação de 2012, uma alteração que houve nesse inciso, para dizer, a comunicação continua obrigatória, mas pode ser feita a qualquer tempo. Você está demitido, o sindicatão comunicou, estou comunicando agora. Pronto, já valeu. Né? Estou comunicando agora, então já supriu, já valeu. Era falta de comunicação, estou comunicando. Então, essa aí, olha, era uma jurisprudência de 94, que foi alterada. Se a de 94 foi consolidada, já vinha de uma história anterior, a Constituição de 88, né? Então foi colocado por aqueles ministros que estavam lá, ainda da ditadura. Ó, o 2. O artigo 522 foi recepcionado pela Constituição. Professor. Mas se nós dissemos ali que é vedada a interferência do poder público, vedada é que não passa nada. A consolidação foi feita assim porque o Getúlio foi expresso, foi claro, olha, vocês vão ser subordinados ao governo, pronto. Vão colaborar com o governo e se sair fora da linha vai ser substituído. Professor, aqui, ó, aqui. Essa estabilidade, ela é válida também para o serviço público? Por exemplo, no caso, se um dirigente sindical desse estiver em probatório? Eu acho que é estável também. Porque... Então, por exemplo, ele não pode questionar que o servidor público, enquanto na avaliação da estabilidade do servidor público, por ele estar em movimento sindical ou por ele ter feito greve, questionar a estabilidade dele, não. Não, eu acho que a estabilidade é um direito superior. Entendeu? Superior. Ele está na parte inicial da Constituição. A Constituição colocou o homem antes do Estado, né? Então, ele começa com o ser humano. É um direito superior, por isso é fundamental, ele está antes do Estado. Olha, então, diz que foi recepcionado, mas como? Se aí era a interferência do Estado, depois desse artigo aí vem, que o Ministério Público vai fiscalizar as eleições, o Ministério do Trabalho vai acompanhar a posse dos dirigentes, vai dizer lá no 528 que poderá haver a intervenção no sindicato. Então, esse capítulo não foi recepcionado, porque ele é todo incompatível com o artigo 8º da Constituição. Mas o TSE disse que foi, olha. Aí eu fui atrás porque o TSE disse que foi. É porque em 92, o Supremo julgando um recurso extraordinário, e o recurso extraordinário tocou nesse assunto, e o ministro Carlos Veloso disse, não, esse artigo da consolidação foi recepcionado. E eu até digo assim, deve ter essa questão entrado como que a gente diz? Como como Pôncio Pilatos entrou no credo, né? Deve ter entrado como Pilatos entrou no credo. Porque, me diga uma coisa, a Constituição de 88, como é que em 92, um recurso extraordinário que tinha passado pelo regional, pelo TST, e já estava no Supremo, já estava julgado. O Supremo passa 10 anos para julgar um recurso extraordinário, rapaz. Como é que um recurso E aí, como é que essa questão constitucional chegou lá tão rápido? Eu disse, já pode ter sido milagre. A Constituição era muito nova, pessoal. Ela é do fim de 88. Esse julgado aí foi no início de 92. E recurso extraordinário, aquele que passou pelas instâncias ordinárias, já estava na extraordinária. Eu digo, então, essa questão, apesar de o acordo não ter falado, certamente não era desse tempo. Ele estava julgando a questão anterior. Aí alguém disse, a Constituição, aí foi recepcionado também, pronto. Só disse isso. Aí passa um julgamento isolado do TST, do Supremo, desse tempo, que ninguém sabe nem se era já a Constituição valendo, se já era questão do tempo da Constituição. Aí o TST ainda hoje diz que foi recepcionado. Como é que pode ocorrer dessa? Né? Eu digo que o artigo 5º, inciso 18, que garante a liberdade de associação, sem interferência do Estado, como é que fica isso? Como é que fica? Associação artística, todo mundo.
O decreto de 31, que criou os sindicatos, é de março de 31, fixou o limite da diretoria entre 3 e 7 membros. Esse decreto é de 31. Mas também disse que a partir de 30 associados já nasce um sindicato. Quer dizer, estava justo uma diretoria de 7 membros para 30 associados, não estava? Estava razoável. Estava razoável, olha aí. Está no decreto, pessoal. Aí o pessoal está lendo uma coisa sem ler a história, né? Tudo nasceu do precedente do STF. Eu contar aí a história do precedente, que eu já contei. Daí para cá, não se retificou mais sobre o tema, não se refletiu mais. Simplesmente segue-se o infeliz precedente. Ora, esse artigo inicia um capítulo todo incompatível. Não pode ser aplicado. Não pode ser aplicado. Assim, por certo, em revisitação do tema ao STF, aí é onde eu concito as instituições, as associações sindicais a continuar a luta, levar essa questão ao Supremo. O Supremo disse em 2004, através do mesmo ministro Veloso, através do ministro Moreira Alves, que era um dos iluminados do Supremo, que o Supremo não podia suprir a falta de lei. Ou seja, mandou enterrar o mandado de injunção. Já em 2008, o Supremo já viu com outra versão e deu validade ao mandado de injunção, assegurando o direito de greve, foi? Do servidor público. Mandado de injunção. Então, o mesmo Supremo que, à época... Então, se há essa questão revisitar o Supremo, for as entidades sindicais continuar insistindo, o Supremo vai dizer isso aí, que o 522 não foi recepcionado. Tenho quase certeza que isso, numa defesa bem conduzida, vai chegar a esse ponto. É a luta pelo direito. Veja só que eu estou, né, insistindo na luta pelo direito. Porque ele não vem, naturalmente, não vem sem um embate. Por outro lado, nem existe mais o modelito de 3 a 7 membros. Esse modelito não existe mais. Ou ele não cabe mais nesse corpo. Eu estou dizendo. Esse modelito não existe mais, ou ele não cabe mais nesse corpo. A lei poderia regular a matéria, compatibilizando com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aliás, cabe à empresa eleger e provar, alegar e provar a falta de proporcionalidade. Ela diz, não, esse não tem direito à estabilidade não, porque ele é o 30º secretário, 30º diretor. Não. Tudo bem, ela poderia questionar em juízo isso, mas não dizer, não tem direito porque passou de 7. Olha que história, rapaz. Olha, aqui eu estou falando já da Convenção 151, né? A organização de trabalhadores da administração pública deve usufruir da completa independência das autoridades públicas. Está na Convenção 151. As organizações de trabalhadores da administração pública devem usufruir de uma proteção adequada contra todos os atos de ingerência das autoridades públicas em sua formação, funcionamento e administração. Vocês têm que revisitar a Convenção 151, que agora é direito no Brasil. Olha esse outro inciso da súmula. O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só tem estabilidade na sua atividade. Eu sou médico, fui eleito dirigente sindical, estou trabalhando lá na construtora tal, aí lá o empregador me demite sem justa causa, eu não tenho proteção sindical não, porque eu não estou lá no meu hospital, estou lá na empresa. Que história, rapaz, o líder sindical ele é perseguido onde quer que vá. E a lei não diz onde, ele só diz ele é estável, não diz onde que ele exerce a profissão, né? Então, você fez uma operação cirúrgica, vamos dizer assim, ele só é estável no local da categoria dele. Olha, por isso que eu digo, a operação cirúrgica para tirar direitos. Não está em lei nenhuma. Me diga onde é que deduziu de onde. Deduz pela lógica, sim. A lógica é outra. A lógica é o líder sindical, onde quer que ele vá, ele é líder. E onde quer que ele vá, ele é perseguido. Né? Tem direito a ser mantido no emprego. A lei não diz onde é que ele é estável. É estável no emprego, né? Não diz onde, não é isso? De onde tiraram que só ali. Então é um raciocínio assim, muito
agudo para chegar lá, para tirar direito, olha. Aqui eu estou contando essa fragilidade. Olha o inciso 4. Havendo extinção da empresa na base territorial do sindicato, não tem estabilidade, a empresa não demitiu, o cara foi extinto, a empresa foi extinta lá. Ora, mas que história, rapaz. Manter um líder sindical para o resto do mandato está no risco da atividade da empresa. Agora o cara vai perder o emprego, vai dizer se é o mandato sindical sem emprego. Não está dito na lei isso não, de onde tiraram? Não está dito na lei nenhuma, Constituição, CLT, no espaço, não existe uma lei dizendo isso. Então fizeram um corte cirúrgico. Dá para tirar isso aqui? Dá. Tira mais isso, vai. Olha o 5º. Eu vou encerrar bem aqui. O registro da candidatura do empregado à cargo de dirigente sindical durante o aviso prévio não gera estabilidade. O cara se candidatou só para não ser demitido. De ruim, de má fé. Mas, rapaz, o cara se candidatou é quando tinha eleição. Eu posso me candidatar a prefeito hoje? Não, é só quando abrir a inscrição, rapaz. Ora. Eu acho que má fé foi do empregador que já sabia da pretensão daquele indivíduo. E outra, manter a estabilidade, rapaz. Se ele não for eleito, só dura 30 dias. E se for eleito, mostra que o empregador estava realmente perseguindo uma liderança. Estava abortando uma liderança. Entendeu aí? E de onde você tirou isso? De onde ele tirou? Porque a CLT diz que aviso prévio é contrato. Mesmo indenizado, ele conta tempo de serviço. Aí o cara se candidata, não se candidatou de má fé. De má fé como? Rapaz, tinha eleição, era hoje. Como é que eu vou me candidatar amanhã, ontem? Só podia me candidatar hoje. Ou o sindicato abriu a eleição só para mim. Ora, aqui está. Não é? Pois bem, eu estou dizendo que essas falácias se repetem na OJ 369. Olha a maldição, mesmo número. Diz que o delegado sindical não tem estabilidade. Olha, o cara que está lá no fronte principal não tem estabilidade. É o prego ruim ser delegado sindical. Não é para essa maldição. Achou pouco? A 365 diz que membro do Conselho Fiscal não é diretoria. Porque o artigo 522, o sindicato terá uma diretoria de 7 membros, de 3 a 7 membros e um Conselho Fiscal. Ele diz que é assim, 7 membros, corta, Conselho Fiscal é outra coisa. Está no mesmo texto. Você já virou eleição para Conselho Fiscal? É uma chapa só, não é não? Isso é na OAB, no condomínio. É uma chapa só. Então, o pior emprego que tem hoje é estar de rivalizando entre delegado sindical e conselheiro fiscal. Para você, a CLT diz, eles acharam muito o artigo 522, já nem vale, mas acharam muito, ainda cortaram no meio. Ora, como é que pode ocorrer dessa, rapaz? Aqui é a reunião da Fiesp que fez essa súmula. Eu estou dizendo que se fosse uma Assembleia Geral da Fiesp, não teria ousado tanto. Eu estou dizendo isso. Não teria ousado tanto se fosse a reunião da Fiesp, viu? Quer dizer, foi mais ousado que a Fiesp, que está cumprindo o seu papel, né? Aqui vai, ele disse que o meu tempo acabou. Eu vou aqui para o finalzinho, olha. 12 mandamentos do sucesso, que eu tirei da internet. Mas achei bonito, né? Achei bonito, olha. Pense grande, mas comece pequeno. Planeje o amanhã, mas haja hoje. Seja ousado, mas não banque o valentão. Seja humilde, mas não tímido. Aprenda com o passado, mas se inspire no futuro. Seja orgulhoso, mas não arrogante. Tenha bom humor, mas não seja um moleque, né? Encare a dura realidade, mas não se torne um pessimista. Sonhe alto, mas não fantasie demais. Seja forte, mas sem ser rude. Seja compassivo e gentil, mas sem ser frouxo. Conte com a ajuda de Deus, mas faça a sua parte.
Isso aí. Agradecendo aqui aos presentes a paciência, a diretoria, as organizações, os sindicatos. Muito obrigado.